Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que fala de carreira, liderança e empreendedorismo na sua edição especial Curitiba. E me perguntam por que Curitiba? Já disse, porque eu gosto, porque eu quero e eu tenho amigos fantásticos aqui em Curitiba. Então a gente aproveitou para trazer um conteúdo especial para vocês. Eu tenho hoje a ilustre presença do meu amigo de longa data, o Diego Godoy, um dos principais nomes de carreira, empreendedorismo e liderança do Brasil. Ele é LinkedIn Top Voice, um super mentor de carreiras e um dos melhores conteúdos do LinkedIn e da internet sobre carreira e mercado de trabalho, você confere nas redes sociais do Diego. A gente vai falar sobre a história dele e sobre essas andanças dele no mercado. Diegão, obrigado pela tua presença. Cara, muito bom estar contigo de novo. Toca aqui. Meu parceiro cara, de longa data. Cara, vamos lá. Prazer te receber, claro. Me fala um pouco da tua história com Curitiba. A gente tem feito a edição especial Curitiba, tentando entender dos curitibanos a relação deles com a cidade, mas também um olhar mais, vamos dizer assim, descontraído, de definição dos próprios curitibanos de como é viver em Curitiba e do que é ser curitibano. Tem algo que salta aos olhos de quem é de fora de Curitiba e que define quem é curitibano? Com certeza tem. Mas antes de qualquer coisa, Sal, eu queria falar uma coisa aqui para te pegar de surpresa. Não sei se você lembra, mas não sei se você sabe disso. Você foi um dos poucos caras que me ligou todos os dias quando meu pai estava doente terminal. Você lembra disso? Tamo junto. Muito obrigado, cara. Você é um grande amigo. Obrigado por lembrar e eu acho que a nossa amizade também tem o peso que ela tem por causa disso. A gente passou por coisas parecidas na vida. Algumas. E só quem perde um ente querido assim sabe o quanto é dolorido e o quanto a gente precisa de gente amiga por perto e que se interessa por nós. Então, cara, me emociona ouvir isso de você. Obrigado, irmão, de novo. Amém. Já começamos quente o negócio. Obrigado. Vamos lá. E o paizão tá ouvindo lá em cima e a mãe também. Com certeza. Amém. Vamos lá. Me conta, o que é ser curitibano? Cara, ser curitibano é muita coisa. Eu acho que tem uma... Acho não. Eu não sou curitibano, né? Eu sou paulistano também, nasci em São Paulo, mas... eu fui pra Maceió. Meus pais foram pra Maceió, se mudaram pra lá. Eu cresci em Maceió, então você me perguntar de onde eu sou, eu digo que eu sou alagoano. Apesar que hoje eu moro mais tempo em Curitiba do que eu morei em Maceió. Ele se auto-intitula Cabra da Peste. O Cabra da Peste, E eu vim parar em Curitiba por um motivo muito nobre. Eu conheci a Beatrice, né, a Bea, que é minha esposa, nos Estados Unidos. Ela morava aqui, eu morava em Maceió. Eu vim visitá-la depois do nosso programa de trabalho lá na Disney. E por aqui eu acabei ficando. Né? Como era o vídeo de Curitiba? O curitibano tem uma fama ruim, que eu acho que é criada por ele mesmo. Falar que o curitibano é frio, que o curitibano não dá bom dia no elevador, que o curitibano marca as coisas e não aparece. Eu não concordo. Eu acho que o curitibano ele é mais reservado por causa do clima, por causa da cultura, né? A base étnica de Curitiba é polonesa, ucraniana, iugoslava. É um povo naturalmente frio na sua origem. Mas a gente tá no Brasil. Então, eu vejo que Curitiba é uma cidade super receptiva para pessoas de fora. E se eu falar por mim, eu fui muito bem recebido aqui, tenho grandes amigos, né? Fui absorvido por uma família, inclusive, que é a família da minha esposa, e não sinto que Curitiba é uma cidade fria. Eu acho que o curitibano, ele respeita o espaço do outro, que eu acho maravilhoso, que é alguma coisa que no Brasil você não tem, né? Então, assim, por exemplo, você entra no ônibus, eu escrevi uma crônica faz uns 15 anos, que foi parar num jornalzinho, que foi uma das coisas que me chocou quando eu cheguei aqui. Aqui em Curitiba tem aquele ônibus biarticulado, que são, né, aquele que são 2, 3 ônibus juntos. Você senta lá no último banco do último ônibus, você escuta o motorista trocar a marcha lá na frente com o ônibus lotado. As pessoas não abrem a boca pra falar. Isso pré-celular, tá? Não é porque as pessoas estavam no celular. Porque ninguém atrapalha o outro. Então existe um clima mesmo de eu respeitar o espaço do outro, tá? Eu acho que por isso que, como isso é diferente da média do Brasil, o cara fala, o curitibano é frio. Eu acho que é frio, é o jeito, né? Enfim, eu adoro. Eu sou fã de Curitiba, defendo até, você tá vendo, né? Defendo até embaixo d'água. Então, para quem veio de fora, tem questões que são típicas de Curitiba, não do ponto de vista do comportamento, mas que só curitibano faz, ou expressões típicas da região que te pegaram de surpresa, não? Tem, cara, várias, né? Mas assim, eu acho que o
O legal de Curitiba eu acho que tem uma cultura local muito parecida com a cultura europeia de você ter rotina para tudo. Por exemplo, aqui tem as feiras, que São Paulo também tem. Então as famílias, a minha família todo sábado de manhã vai na feira do Alto da 15 e a gente come o pastel com caldo de cana. Então aquilo é uma tradição da família. Então vai o vô, vai a avó, vai o neto, eles sentam na mesma mesa. Então tem uma coisa... isso eu acho muito bonito aqui, sabe? Que é uma coisa que uma vez eu vi o Jamie Oliver falando, que ele dizia que o que impressionou ele no Brasil foi que não importa se eu briguei com meu irmão ou briguei com meu primo. No domingo vai todo mundo almoçar na casa da avó e eu não quero saber se você quer ou se não quer. O gringo não, fala, não, respeitar meu espaço. Então tem isso também, de respeitar cada um o seu espaço, mas quando você coloca em família, é Brasil. Não é todo mundo junto e aí tem essas tradições, que eu acho que é um pouco é diferente eu cresci no Nordeste, que tem praia, né? É outra cultura, não tem nada a ver aqui. Som alto, carnaval, acarajé, calor o ano inteiro. O pessoal te pega, te abraça o tempo inteiro, invade teu espaço. Isso, aqui não, aqui, cara, hoje amanheceu 7 graus, entendeu? Então, assim, tem meus amigos do Maceió vêm pra cá, o cara fala, cara, você vai na natação no inverno? Se você não for no frio em Curitiba na natação, você não nada, né, cara? Sim. É mais ou menos por aí. Mas eu tenho a mesma impressão que você. Desde que eu venho pra Curitiba, eu tenho a melhor das impressões, não só da cidade, a gente estava comentando isso aqui fora do ar, né? Não só do ponto de vista do planejamento da cidade, tem poucas cidades no Brasil, fora Brasília, claro, mas todo mundo conhece os motivos, mas tão bem planejada e que acho que há esse mito, vamos dizer assim, de ser uma sociedade absolutamente fechada, e eu nunca senti isso. Não. Talvez porque de fato a gente seja chato e entrão, e a gente vai buscando o relacionamento com as pessoas, mas de fato eu nunca tive essa sensação. Então, por isso que eu sempre faço essa pergunta, para entender de onde veio isso. Não, eu acho que é raiz étnica. Acho não, para mim é isso. Você vê aqui, eu tenho os meus colegas de faculdade que eram curitibanos, todos Grabowski, Polovski. Até esses dias eu fui numa peça engraçada que era uma peça, um monólogo, até recomendo, se for a São Paulo, se ela for a São Paulo, eu recomendo você assistir, chama A Aforista. A Aforista. É de uma companhia aqui de Curitiba, chama Staves Damasceno. Ela já ganhou, acho que quase todos os prêmios de teatro do Brasil esse ano eles já ganharam. Ela com 2 pianos. E ela conta uma história de uma cidade chamada La Ciporte, que na verdade você pode achar que é São Paulo, que é Curitiba, é uma cidade que não... Mas ela fala de uma colega dela de aula que é o Polakovski. O Polakovski óbvio que é uma brincadeira que é polaco com Ovski, né? O nosso poeta mais famoso curitibano era o Paulo Leminski, né? Que era de origem, acho que, ucraniana. Então você tem, ou polonesa. Então você tem essa é a raiz. Então vai ser um povo, não é igual o espanhol, né? Não é igual o português, né? É outro jeito. De onde surgiu a ideia de sair de Alagoas e ir parar na Disney? Como é que isso aconteceu na tua vida? Então a Disney tem um programa que até hoje acontece, que chama o International College Program, que é o Programa Internacional de Universitários, né? Então você pode se inscrever, ele rola todo ano, foi parado, obviamente por causa da pandemia, né? E voltou esse ano. Então você se inscreve, né, você tem que ter, na minha época era assim, entre 18 e 25 anos você se inscreve, tem um processo seletivo, inclusive está rolando agora o processo seletivo, eu sei porque sempre que tem agora eu já estou na idade que os sobrinhos, os filhos dos meus amigos estão participando, Eles me ligam para saber. E tá rolando o processo. Então como é que funciona? Você se inscreve, no Brasil quem faz a gestão é a STB, a Student Travel Bureau, você liga lá ou manda um e-mail e tal, e você se cadastra no site, vai ter uma palestra, essa palestra informativa sobre o programa, depois tem as entrevistas com os recrutadores da STB e depois com os recrutadores da Disney. E aí você é selecionado para trabalhar lá dentro do complexo do resort, que tem os 4 parques da Disney, né? O Epcot, o Hollywood Studios, Animal Kingdom e o Magic Kingdom, e os hotéis, e todas as outras atrações em volta da Disney ali. Então você vai para trabalhar ali, você pode trabalhar tanto na parte de alimentação, quanto na parte de limpeza, nas lojas ou nos brinquedos. E você escolhe qual a sua preferência. Eu escolhi alimentos e bebidas, que são os restaurantes. Eu trabalhei no café e na sorveteria na entrada do Magic Kingdom, de frente para o castelo, que é a Count Shop, que é onde quando você entra, quem já foi, do lado direito tem uma sorveteria bem na esquina ali. Era ali que eu trabalhava. E eu conheci a Bea lá na Disney. A Bea trabalhava como hostess no restaurante do Castelo da Cinderela. Então ela ficava ali na entrada do Castelo da Cinderela. Você conheceu ela em que situação? No próprio restaurante? Não, a gente se conheceu no aeroporto indo pra Disney já. A gente foi no mesmo voo.
Então todo mundo foram uma turma, ao todo tinham, no meu programa foram 650 brasileiros. Uau, tudo isso? Eu acho que vai até mais hoje em dia, viu só? Acho que é bastante gente. Tinha muito argentino também, pessoal do Peru, Chile, tinha vários países que os latino-americanos chegaram todos juntos. Aí a gente se mistura lá com africano, europeu, os próprios americanos, canadense, mexicano. Cara, é um barato, é um negócio assim. E ali eu acho não, ali mudou a minha visão de vida, assim, sabe? Eu morava em Maceió, trabalhava com meu pai, que era um negócio muito legal, gostava de trabalhar com ele. Mas ali assim, abriu a minha visão pro mundo, sabe? Eu não tinha uma visão do que era o mundo mesmo. Você começa a conviver com gente, por exemplo, principalmente o pessoal de São Paulo, né? Eu lembro que eles tinham oportunidades que eu nunca teria em Maceió, né? Por mais que eu fosse amigo do governador, eu não ia conseguir aquilo. Então eu voltei para Maceió e falei pro meu pai, pai, eu não vou ficar aqui, eu vou sair daqui. Ou vou para São Paulo, na época eu fiquei entre São Paulo e Porto Alegre, que era onde meus avós moravam. Ou Curitiba, porque eu morava com os caras de Curitiba. Além de eu ter conhecido a Bea, eu morava com 2 caras de Curitiba. O Marcelo e o Ricardo. Nenhum dos 2 mora mais aqui. O Ricardo mora acho que em Londres, na Suíça, trabalha numa multinacional. E o Marcelo mora em Brasília. O Marcelo é concursado do Ministério da Defesa, já morou na Rússia. Um cara, cabeça assim, incrível. E eu voltei, vim pra cá, eu consegui transferir minha faculdade pra PUC, aqui do Paraná, e aí me formei aqui, comecei a trabalhar, passei no programa de trainee da PwC, na PricewaterhouseCoopers, trabalhei 6 anos na Price, e aí que eu fui parar na Michael Page, né? Mas voltando pra Disney, assim, o que eu acho que é a grande diferença ali? Ali você tem a oportunidade de trabalhar numa empresa gigante, né, que funciona de uma maneira impressionante, porque você tem cada função, tem uma importância incrível. E assim, se aquela função falhar, eles fazem você acreditar, e realmente é isso. Por exemplo, se a pessoa que limpa o parque falhar, todo o resto foi jogado fora. Fica comprometido. Então assim, você realmente se sente tão importante quanto o presidente. E tanto que nos Estados Unidos tem uma tradição, né, uma coisa da cultura, que eles chamam os presidentes, diretores de Mr. e o sobrenome, né? A Disney, ela fala, não, aqui na minha época o presidente era o Michael Eisner, não era Mr. Eisner, era Michael. Então ninguém chama o chefe de Mister lá. Justamente para isso, para colocar todo mundo no mesmo lugar e falar, cara, se eu tiver que limpar o chão, eu vou limpar o chão. Se eu tiver que fritar hambúrguer, eu vou... E eles, não é exagero. Eu vi diretor em jornada que faltava funcionário descer pra sorveteria, colocar o uniforme e servir sorvete, cara. Não tinha... E ninguém te falava, esse cara é diretor. Não. Chegava, esse cara aqui vai fazer hora extra hoje. Quando ele ia embora, os caras falavam, você sabe quem é esse cara? O cara é o vice-presidente de RH da Disney na Califórnia. O cara tava passando férias aqui, ficou sabendo, quis trabalhar um shift aqui, 8 horas. Então é uma empresa impressionante. Você, como jovem, vendo um negócio desse, você fica absolutamente impactado. Você nunca viu isso na tua vida. Nunca. Não nessa escala. Não. E você vê isso nos livros, né? Porque assim, a literatura sobre Disney ela é extensa. Isso. Né? Dos mitos, verdades ou não, etc e tal. Mas assim, é uma atenção ao detalhe absurda, né? Isso te impactou muito. Né? Na tua vida e na tua carreira. E até hoje, assim, isso formou minha personalidade como prestador de serviço, sabe? Eu sou um cara absolutamente maníaco com detalhe, acho que até demais em alguns pontos. Por exemplo, para mim não existe passar um documento do Word sem estar alinhado, sem ter revisado, ver se, por exemplo, se o seu nome é escrito Fábio com ponto, com acento, eu vou escrever Fábio com acento, eu não vou escrever, porque o seu nome não é Fábio sem acento, o nome é Fábio com acento. Sim, aliás é uma birra que eu tenho quando eu não coloco. Então esse eu acho que é o grande, porque uma coisa que eu acho que a Disney fala muito, que pra mim a grande lição que todo prestador de serviço tem que ter é assim, eu atendo 1.000 clientes por dia, eu sirvo 1.000 sorvetes por dia. Aquele sorvete que aquela criança ou aquele adulto está comendo naquela hora, na Disney, naquele dia, às vezes ela esperou 25 anos para comer. Então, e eles falam, você não tem o direito de estragar isso. É uma irresponsabilidade sua estragar esse momento. Então, atenda essa pessoa da melhor maneira possível, porque às vezes e é verdade, tem gente que juntou dinheiro a vida inteira para um dia pegar uma casquinha de sorvete, parar na frente do castelo e tirar uma foto. É um sonho. Quem não teve esse sonho de ir lá para a Disney e ver o castelo? Então, isso é uma coisa que eu sempre penso. Quando eu tô com porque a gente é humano, né? Então,
sente aquela coisa assim, putz, cara, esse cliente tá me tirando do sério, ou esse candidato... Saiu do tom. E aí você vai no ímpeto de perder a paciência ou de tratar de uma maneira diferente. Eu falo, cara, essa vaga, ou essa reunião, às vezes é a reunião mais importante da vida dessa pessoa. Quem sou eu para tratar isso como mais uma coisa? Então, eu prestar toda a atenção do mundo que eu posso, tomar todo o cuidado que eu tenho em enviar o material para o cliente. Isso é uma coisa que eu consegui colocar na cultura da empresa. Todo mundo é assim, todo mundo sabe. Por exemplo, agora, acabei de publicar um anúncio de uma vaga e a galera já sabe. Era um coordenador de supply chain. Cara, não existe coordenador, existe coordenadora e coordenador. Então você tem que publicar a vaga com o parênteses. Então foi pro ar, já uma pessoa da equipe falou, tá sem o A. Então são os detalhes, né? Que todo mundo sabe, que eu levo... Mas eu também não sou o maníaco do... quero olhar tudo, aprovar tudo. Não, você tem que criar essa... Como a diz, né? Você tem que criar tudo. Essa cultura, que todo mundo se responsabiliza pela sua parte. E porque você vê que aquilo que vai fazer o cliente gostar de você. Não é a Disney. Porque no fim das contas, o que faz você gostar da Disney não é o Mickey, não é o Castelo. É isso, você comprar um sorvete e falar, cara, o cara me surpreendeu. Que são os que eles chamam na Disney Magical Moments, né? Então você tem a liberdade de criar os Magical Moments. E, cara, todo mundo que é prestador de serviço pode fazer isso. Quer dizer, no final do dia o que vale mesmo é a percepção do serviço, é isso que fica. Como é que você foi parar no universo do recrutamento? Como é que isso aconteceu na tua vida? Porque eu brinco assim sempre, né, Diegão? Ninguém chega pra mãe e pro pai e fala assim, ai mãe, meu sonho é quando você quer ser headhunter. Ninguém fala isso, ninguém nem sabe o que é isso. Talvez nossos filhos, né, porque agora a gente tanto tempo. Exatamente, já tem há muito tempo, mas pelo menos quando a gente começou, quer dizer, isso não tá no radar de cada um, né? Você tem normalmente uma carreira outra. Sim. E isso acaba acontecendo na tua vida. Como é que aconteceu na tua? Comigo foi assim, eu me inscrevi pra uma vaga, eu era da PwC, me inscrevi pra uma vaga na época, uma vaga de auditoria interna na Electrolux. Fui pra entrevista e na época o Pitino, Roberto Pitino. Sim, abração, Pitino. Onde é que você esteja, um beijão. Eu sou fã do Pitino. E o Pitino me chamou pra uma entrevista e falou, cara, você não quer trabalhar aqui com a gente? Eu, cara, eu acho que você não entendeu, aquela coisa, né? O primeiro susto que você leva. E eu fiquei nesse vai e vem com a Michael Page quase um ano. Eles me fizeram oferta, eu fui pra São Paulo, conversei com o Paulo, conversei com que era o presidente na época, né, o Paulo Pontes, com o De Luca, que era um diretor. Abraços a todos. Todos eles, Sei que o Paulo tá em Recife hoje, tá numa reunião de conselho de uma empresa de recrutamento de um ex-Michael Page, que ele faz parte. Mas tá nos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos, mas tá em Recife hoje. E aí o Paulo, eu fiz entrevista e falei, não, cara, não é pra mim, não é a minha hora, tal. Voltei pra Price, fiquei mais um tempo. E aí um dia eu tava no avião, indo pra São Paulo pra uma reunião, passei pelo Paulo, vi que ele tava sentado no avião, ele não me reconheceu, obviamente, porque era muita gente, nem sei se ele me viu. E a hora que o avião decolou, que eu podia soltar o cinto, eu levantei. Falei, Paulo, você lembra de mim? Eu sou o Godoy, a gente conversou e tal. Pô, tá aqui o meu cartão, quando você voltar pra Curitiba de novo, outro dia, eu vi que você tava em Curitiba, vamos tomar um café. Aí ele fala que, aquele dia ele viu que eu tinha perfil pra Michael Page. O Medical Moment. Esse foi o Medical Moment. E aí ele me chamou pra trabalhar de novo e aí eu entrei. Então isso foi em 2009, quando eu comecei na Michael Page. E aí foi aí que eu entrei no mundo do recrutamento. E desde então estou lá, sou nele. Você, e isso me impacta muito. Não é à toa que, obviamente, a gente é amigo porque eu te admiro e você também é convidado aqui por causa disso. Acho que isso é uma história muito bacana. Amém. Registrado em vídeo. Você se tornou não só um recrutador muito bom, mas uma referência no que você faz, né? Quando te deu um estalo de que você poderia ser algo mais do que o recrutador comum, sem querer ofender ninguém, gente, pelo amor de Deus, mas assim, de fato, o Diego trilhou uma trajetória diferenciada, né? Hoje ele é um LinkedIn Top Voice. Para quem não está familiarizado com a ferramenta, o que eu acho difícil atualmente, e se não estiver, por favor, né? Sim, tem que pelo entrar, amor de Deus. Quem tá assistindo. Ele é uma das figuras mais importantes dessa rede social, não só pelo que ele significa, mas pelo conteúdo que ele gera e a qualidade do conteúdo que ele gera. Que não só é dinâmico, mas é muito assertivo. E acho que ajuda muito as pessoas que estão, vamos dizer assim, alertas a questões importantes que estão acontecendo no mercado de trabalho. Como é que esse clique aconteceu para você? De virar um cara comum, entre aspas, na atividade e ser um cara de mega destaque? Então, começou com... quando eu saí da Michael Page, eu tive passei por várias experiências, né? Eu tinha como dizem em Curitiba, uma pira que eu queria ser... Uma pira? Que eu queria ser representante comercial. Eu acho que pela história do meu avô, meu pai também era um cara super comercial e tal.
Apesar dele não se considerar, ele era. E eu tinha essa pira que eu queria ser representante comercial. E comecei a procurar oportunidade para me tornar um vendedor, porque eu queria isso. E aí eu consegui entrar, eu fui não representante, acabou que eu virei quase que um gerente comercial comissionado com, enfim, uma posição que eu tinha que desenvolver mercado numa empresa aqui de Curitiba que chama Mão Colorida. Mão Colorida? É. O que ela faz? A Mão faz tudo que você vende dentro de uma loja, desde a fachada até a mesa, o lugarzinho de colocar o batom do Boticário, eles fabricam. Então, eu sou especialista em ponto de venda. Ponto de venda, exatamente. Talvez eu acho o maior do Brasil. Tá? Bom. É uma empresa aqui de Curitiba, fica no Boqueirão, nascida aqui, é daqui. Eles são os maiores fornecedores do Boticário nisso, por isso eu usei o exemplo do Boticário. E aí o Marcos, que era o dono, me chamou um dia e falou, eu quero contratar um cara para expandir, porque eu dependo muito do Boticário, meu faturamento é muito concentrado e tal. Falei, Marcos, eu quero ser esse cara. Pô, mas você trabalha com recrutamento, e eu convenci o Marcos de que eu era o cara. E aí entrei lá. E 4 anos depois eu me tornei, eu consegui, a gente abriu Cacau Show, Forever 21, Mercedes, Montblanc, a gente conseguiu diversificar a receita. Da marcas. Foi super legal, foi um trabalho, eu falo que foi meu MBA de vendas, porque assim, eu ia desistir toda vez, cara, eu sofri, foi um negócio sofrido. E foi muito legal. Então, quando eu tava lá, um ex-colega meu da Michael Page me chamou para voltar para o mercado de recrutamento, que hoje é meu sócio, o Marcelo, e o Orlando, que também eram da Michael Page, os dois estavam com uma empresa, e eles me chamaram para voltar. Eles tinham uma empresa que chamava Titan. E isso foi em 2017, fim de 17, começo de 18. Eles me chamaram para voltar, e eu falei, não, vou voltar. Tá, eu quero voltar, tô com vontade. Porque volta e meia eu ainda era abordado pelos meus ex-clientes da Michael Page. Cara, faz uma vaga pra mim e tal. Eu falava, não, cara, não, faz. Eu ia lá e fazia, cobrava do cara lá uma taxa, o cara fazia. Eu fazia a posição. E aí voltei. E aí nessa época, eu tive esse estalo, assim, eu pensei, como que eu vou fazer pra vender pras empresas que não me conhecem sem eu bater na porta? Sem eu fazer o cold call lá, o commercial da Michael Page. Que era super comum. Que era super comum. E a gente fazia, né? Mas eu pensava, eu vou vender por influência. Eu quero saber como eu vou fazer isso. Eu falei, eu vou começar a escrever dica de recrutamento no LinkedIn. Então, se eu voltar lá no meu LinkedIn, no primeiro post, eu fiz uma série, os 3 postavam. Era dica de recrutador número 1. Aí, quando você for entrevistar, e dava dicas de como entrevistar e tal. E eu continuei e os 2 pararam. E aí eu coloquei na minha cabeça, eu lembro que eu saí de férias, a gente foi pra Montevidéu, e aí eu sentado no avião, eu pensei, essa semana eu vou estar de férias, eu não vou escrever nada no LinkedIn. Não vou postar nada. Eu falei, não, eu não vou parar. Vou criar, no avião eu falei pra B, eu falei, sobre o que eu escrevo essa semana? O que você acha? Ela me deu uma dica lá, me deu uma ideia lá, eu programei os posts, na época tinha um aplicativo, não era do LinkedIn, que você programava, e comecei. E aí eu botei na cabeça que eu ia escrever todos os dias no LinkedIn, de segunda a sábado, sem falhar. Mesmo que eu tivesse de férias, mesmo que eu não tivesse vontade. E aí eu comecei a criar a rotina e comecei a criar séries. Então eu teve a série dos empreendedores brasileiros, aí teve a série das dicas de novo, aí teve a série das entrevistas, eu ficava inventando coisa. Super criativos, aliás. Porque assim, uma vez sai eu li da mesmice. Sai da mesmice. Uma vez eu li uma entrevista acho que eu li uma entrevista do Contário Caligares, e ele escrevia todos os dias na Folha de São Paulo. E ele falou, cara, escrever todos os dias é um exercício, é um desafio, mas é um exercício maravilhoso, porque você não pode falhar em qualidade nem em frequência. Você sabe que desculpa te interromper, o Chico Anísio, que eu reputo como o maior comediante da história do Brasil, as pessoas falam um pouco dele. Não, o Chico Anísio hoje. É um gênio, porque assim, ele tinha programa semanal e ele tinha mais de 100 personagens. Não, a escolinha do professor Raimundo foi diário. A escolinha do professor Raimundo era diário. Como é que alguém produz aquela quantidade de texto? Quer dizer, se não se apaixona pelo processo é impossível, é assim, É impossível. Eu vi o Nizam falando esses dias, o Nizam Guanais falando que inspiração é coisa de amador. Né? Que a Marília Mendonça, que faleceu, disse que ela passava 8 horas por dia compondo. Todos os dias, segunda a sábado. Aquele cantor e empresário Sorocaba, diz que é assim também, assim, a mesma coisa. E o Bob Marley também. Ele produziu música que até hoje acho que tem gente que não ouviu, porque a coleção é tão grande que não chegou a produzir em estúdio, mas é um acervo absurdo. É uma máquina de produzir. E tem coisas muito boas, coisas muito ruins, mas você vai fazendo, e assim vai acontecendo. Então o que aconteceu? Eu comecei a produzir conteúdo todo dia, isso em 2017, 2018,
E alguns viralizavam, né? Faziam uma coisa ou outra. Mas uma coisa que eu aprendi, eu não lembro onde eu vi isso me ajudou muito, é assim, cara, não caia na armadilha da viralização. Porque o dia que você viraliza é igual você deixar o ego te dominar, entendeu? Você fala, cara, cheguei lá. Agora eu vou só fazer assim. E foi um post eu escrevi, eram uns séries de empreendedor, eu escrevi sobre o cara que fundou a H-Stern, escrevi sobre o que criou o Habib's, escrevi sobre vários. O Saraiva. O Saraiva. E depois eu escrevi sobre o Guilherme Benchimol, da XP. E o Guilherme Benchimol comentou, curtiu, compartilhou. Foi um post que teve quase 2 milhões de visualizações. Explodiu, foi um negócio absurdo. Foi parar na XP e tal. E, cara, foi um negócio sensacional. Então, assim, mas ali, o que acontece? Você viraliza, legal, fez sucesso, no outro dia você tem que escrever de novo. E outra, tudo menos que aquilo, você começa a achar horrível. Exatamente. Quer dizer, não sei mais escrever, não funciona mais. Não funciona mais. E não é isso. Não é isso, né? Então, todo dia, essa coisa de escrever. E aí, em 2021, belo dia, eu tava na praia, em Florianópolis, abri o meu e-mail, tinha um e-mail do LinkedIn dizendo que eu tinha sido escolhido para ser um LinkedIn Top Voice, que eu tinha sido eleito LinkedIn Top Voice. Cara, você lembra desse dia exatamente? Claro. Isso é um divisor de águas. Né? Total. Porque é você ser reconhecido pelo teu trabalho, para esse trabalho, né? Então foram anos escrevendo todo dia, até chegar nisso. Só que aí, Salvo, tem uma coisa que eu acho que é muito, que é isso que você perguntou, como, né? Sempre pergunta, como? Cara, não existe uma fórmula, mas se tem uma coisa que eu aprendi com o título de Top Voice e com esse destaque que eu ganhei no LinkedIn, é sobre consistência, cara. É assim, eu tenho um propósito e eu sou obcecado com aquilo e todos os dias eu vou fazer aquilo. Então tem dia que eu tô deitado na cama, 11 da noite, eu lembro que eu não postei, eu levanto e vou postar. Minha mulher nem pergunta mais por quê, ela já sabe. Eu saio, vou lá na sala, fico às vezes meia hora. E assim, eu não vou pegar e postar qualquer coisa. Eu tenho um compromisso com as pessoas que me leem. Isso é uma outra coisa também. Claro. Eu não quero postar pra agradar, pra desagradar. Não, eu sempre quero que o meu leitor leia aquilo e fala, cara, era isso que eu queria ler, sabe? Eu vim aqui para buscar esse conhecimento. E esse formato de coluna, que é todos os dias o Godoy vai escrever sobre carreira, negócio. Então eu sei, se um dia você abrir o meu LinkedIn e eu tiver escrito sobre política, você não vai entender nada. Sim. É igual você abrir a coluna do Zé Simão na Folha, ele escreveu um texto triste, você vai falar, ou é uma piada que eu não entendi, ou um negócio que eu não entendi, ou ele tá louco. No terceiro dia você não vai mais ler o Zé Simão, se ele mudar, você quer abrir o jornal e ler a coluna engraçada do Zé Simão. E à medida em que você vai produzindo na escala que você produz e com a qualidade que você tem, você começa a ter uma sensibilidade forte em relação ao teu público. Sim, tem isso também, Pelos comentários, pelo engajamento, etc. Então. Tem outras coisas, tem que reconhecer quando erra, né? Eu já errei várias vezes, postei fake news, já postei foto com montagem que eu achei que era verdadeira. Que hoje é fácil acontecer. É fácil, então assim, quem que não acontece? Acontece, então você tem que pedir desculpa. Ó, pessoal, publiquei isso aqui, inclusive teve uma que viralizou, falou, pessoal, viralizou, mas é fake, não é verdade, tá? Então, é isso, assim, eu acho que tá ali no LinkedIn pra mim, hoje é uma ferramenta comercial, eu vendo muito pelo LinkedIn, mas é uma diversão, eu gosto de fazer isso, sabe? Eu acordo hoje pensando, cara, o que eu vou escrever hoje? Sobre o que eu... E assim, tudo pra mim vira tema, sabe? Eu vejo, por exemplo, eu tô aqui hoje com você, pode ter certeza, amanhã eu vou falar sobre isso. Eu pego um ônibus, eu escrevo sobre alguma coisa que aconteceu. Eu passo um fim de semana num hotel, eu escrevo sobre o fim de semana que eu passei no hotel. Já vi texto seu maravilhoso de percepção de serviço em hotel. Isso, exatamente. Você foi passar férias com a tua família, adorei aquele texto. A maneira como te trataram e tudo mais, sorriso no rosto do pessoal, foi isso? Foi isso. Verdade. São detalhes, ali eu relacionei com a Disney e tal, que todo mundo... mas claro, pô, porque tem esse papo, né? Eu volto e meio falo da Disney, claro, mas é a Disney, né? Sim, você não precisa ser a Disney, né? Ninguém vai ser a Disney, mas as ações você pode implementar. Então eu gosto de provocar essas discussões. Tem coisa que vira muita polêmica. Isso é uma outra coisa. Estar na rede social é estar exposto, estar num ambiente público. Você vai ser amado e odiado. As pessoas vão te provocar, vão te criticar, vão te ameaçar. Eu já fui ameaçado. Tem de tudo. Então, assim, você tá exposto, vai acontecer. Mas eu adoro, cara. Eu acho super legal. Hoje me divirto. Você lida bem com a ansiedade do post? Já tive isso, não tenho mais. Não tenho mais, já passou. Antigamente eu tinha isso, mas eu acho que se você entrar nessa, cara... Tá perdido. Você vai morrer. Você vai desistir. Você tem que escrever, e é como a sensação que eu tenho assim, eu escrevo e eu jogo no vento.
sabe? Eu vou lá, vejo, aí, porque eu gosto de... Isso é uma outra coisa. Eu dialogo com as pessoas. Você dá importância àquele comentário que alguém parou para ler o teu texto, fez. O cara escreveu, por exemplo, esses dias eu escrevi sobre... Não lembro, é um assunto, acho que era entrevista e tal. E um cara perguntou, me fala como que um CEO... o que os CEOs procuram nos candidatos? Aí um cara falou, legal, gostei, mas qual pergunta que um CEO faz para identificar isso? Pô, eu tenho que parar e escrever, olha, para essa pergunta, eu acho que para essa resposta, eu imagino que ele tenha que perguntar desse jeito. Aí o cara, mas essa aqui, se você perguntar, eu acho que a resposta não vai ser boa. Não, você tem razão. Então, tem um diálogo ali, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo que muita gente erra. Muita gente peca nisso, de soltar o texto e não interagir mais. Ser o dono da verdade, né? E aí, não, o cara tá aqui e não... E não reconhecer algum aspecto novo que aquela pessoa trouxe. Isso. Você viabilizou a tua trajetória, quer dizer, a gente vive um momento especial, né? Não positivamente, que foi a pandemia, né? Acho que a pandemia impactou não só o modo da gente viver, mas a maneira como a gente se relaciona, vende as coisas, compra as coisas. Sim. E como a gente se comporta no mercado de trabalho. Também. Muito. Putz. Então você acabou de dar um exemplo aqui, um depoimento importantíssimo de como você construiu a sua viabilidade online num mundo, de novo, onde os encontros são cada vez mais difíceis. Sim. Hoje a gente conseguiu se encontrar, graças a Deus. Mas, tô aqui em Curitiba, não é fácil. Sim. Quanto tempo fazia, né? Anos. Pois é, anos que a gente não se via pessoalmente. Você percebe essa demanda, claro, porque eu percebo também o tempo todo, das pessoas indo perdendo, vamos dizer assim, não só importância, mas empregabilidade na medida em que elas estão offline demais. Sim, total. Né? Que dicas você pode dar? Não quero usar o termo dicas, mas assim, que tipo de exemplo você pode dar para essas pessoas que se veem cada vez mais longe do radar da empregabilidade, porque não tem presença online, e como construir isso de uma forma mais simples, assim? Eu sei que não é uma pergunta simples, mas como, através do exemplo que você viveu, como essas pessoas conseguem ser viáveis online para serem vistas no mercado, porque hoje a etiqueta é essa? Sim. Não é uma pergunta fácil, mas é uma excelente pergunta. Eu vou tentar explicar baseado no meu exemplo e em exemplos que eu vejo de pessoas que fizeram esse movimento recente e deram certo, né? E deu certo. Assim, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que reconhecer é que o emprego de 2005 não é o emprego de 2023. Eles já não existem como eles existiam, né? Quando a gente entrou na Michael Page, naquela época, o que era o trabalho? Era um salário, com bônus, com carro, com vale-refeição, com plano de saúde. Com a localização. Com a localização, com um escritório legal na Funchal, com terno e gravata. Então, se você olhar isso colocar isso em 2023, parece que você está falando de um negócio que ficou num passado muito... Flintstones. Sabe? Nem a Michael Page funciona mais assim, né? Então, como que você sai disso para um ambiente novo? Então, eu acho que tem muita gente que está, entre aspas, presa nisso ainda, nesse modelo, e está procurando esse modelo. O cara saiu disso e fala, cadê isso de novo? Né? Pô, onde está? E às vezes essa pessoa tem uma capacidade de entregar valor para o mercado absurda, e tá preso procurando uma coisa que não existe mais. Então é uma roda sem fim. Sim, fica nessa rotatória e não acha saída. Isso. Imagina o seguinte, imagina eu e você hoje procurando emprego de headhunter em empresa de recrutamento. A gente tava ferrado, cara. Né? Em quantos anos a gente empreendeu e tem o nosso negócio? Né? Então não tem mais espaço para isso. Que appeal a gente teria. Exatamente. Então assim, o que eu vejo? Primeiro isso, assim, o formato do que é o trabalho mudou. Tá? Principalmente para profissionais sêniors, de todas as áreas. RH, finanças, operações, vendas, TI, todos. Essa relação entre empresas e pessoas físicas ou pequenas empresas prestando serviço de maneira sob demanda. Né? Essa é a primeira coisa, que é usar as a service, PJ, ou empresa mesmo. O cara monta o seu CNPJ ali e presta um serviço temporário. Essa é a primeira coisa. E para isso funcionar, a melhor estratégia é online. O online ele é muito democrático. Ele quebrou uma barreira, cara, que a gente há 20 anos não tinha. Eu falo isso para as pessoas, inclusive não tem tanto traquejo social. Eu falo assim, esse universo é melhor. É melhor. Para você, porque muito esse profissional antigamente tinha que botar a pastinha embaixo do braço, pegar o cartão. Isso.
E sair, oi, tudo bem, prazer, eu sou fulano de tal, Isso. trabalho em tal área, isso era dificílimo para essas pessoas. Dificílimo, cara. Dificílimo. Hoje isso tá aberto. Tá aberto, exatamente. Você pode ser a persona que você quiser online. Claro que você precisa ter lastro para depois, quando chegar no offline, entregar. Lógico. Então, isso eu acho que é uma coisa bem importante de pensar. E assim, o impacto que eu tenho na vida das pessoas, agora falando do como o digital se comporta, na minha visão, é assim. Há 20 anos, a família sentava no sofá para ver o Jornal Nacional. Todos ligavam a mesma TV e viam o mesmo programa, tá? Hoje, as famílias têm cada membro da família tem seu celular e cada um assiste o que quer no seu celular. Então, eu com R$60 de impulso ou R$10 de impulso, eu consigo chegar no meu público final com o meu produto. E eu não preciso ter loja física. E eu não preciso ter um escritório. Eu posso, da minha casa, vender um serviço ou um produto, entregar para esse cara que eu vou conseguir oferecer uma propaganda que não é a propaganda da Globo, no horário nobre. Então isso quebrou uma barreira monstruosa, é um negócio assim, uma mudança assim, surreal. Só que ao mesmo tempo, o que acontece? A gente não preparou ainda as pessoas, a educação ainda não conseguiu dizer para essas pessoas o seguinte, cara, ó, não tem mais um emprego. Pelo contrário, a gente continua formando as pessoas para aquele tipo de emprego. Então quando você vai ao mercado e fala pro cara, ó, é o seguinte, eu tenho aqui uma posição, talvez você já tenha vivido isso, eu vivo muito porque é o tipo de empresa que eu atendo, talvez. Ó, eu tenho uma posição aqui que é uma posição na área industrial, o cara tem uma fábrica, fatura X por ano, ele tem 100 funcionários e ele precisa melhorar o controle de custo. Ele perdeu o controle do custo. Eu vejo que você é um gerente industrial, experiente, carreira legal, mas o cara não tem dinheiro para pagar o salário CLT que você tinha na empresa anterior, e a pessoa está desempregada. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar o mesmo que você ganhava na outra empresa, às vezes até mais, por contrato, você vem aqui, fica 6 meses na empresa, melhora custo, e no momento em que terminar, eu te agradeço, você agradece, ou a gente cria um contrato de serviço por tempo determinado, corta isso no meio, e eu saio e não tem. O vínculo é muito mais simples. Aí o que a mentalidade é mais leve? O que a mentalidade antiga vai dizer? Ah, não, esse cara tá me explorando. Eu não tenho direito trabalhista. E aí? Aí entra naquela coisa quase não, total, marxista. Ah, e o patrão do mal contra o funcionário coitadinho, né? As forças e tal. Que na verdade não. Eu vejo hoje, você sabe disso, cara. A gente que é recrutador sabe disso. Se a gente não tem o candidato, a gente não tem nada. Não adianta ter vaga, ter cliente, ter escritório. Se a gente não tem o candidato para entregar pro cliente, cara, acabou. Não tem nossa profissão. Então, ou a gente cria essa mentalidade no mercado de que tem oportunidade e que você pode fazer propaganda e você pode topar coisas, às vezes muito melhores, só que num formato diferente, ou você vai ficar para trás. E isso começa no posicionamento digital. Então, assim, eu sou um prestador de serviço da área de finanças, tá? Aí, vamos voltar de novo para a simplificação, né? Ah, então vou ter que fazer dancinha no TikTok. Não, cara, não tem nada a ver. Não, é o seguinte, que é o que eu faço no LinkedIn. Eu entrego conteúdo sobre recrutamento e seleção. Por quê? Porque as pessoas querem ler o meu conteúdo de recrutamento e seleção. Logo, elas sabem que eu sou especialista em recrutamento e seleção. Né? Então, eu quero escrever sobre direito. Eu quero escrever... você que é da área, foi da área... Cara, o LinkedIn não tem influência na área do direito, por exemplo. Não sei se pelo código de ética da OAB pode, mas assim... Não, até pode. Pode, né? Um cara que escreva de maneira fácil, simples, como a gente falou do professor Noslen aqui do português, o cara que explique, olha, o seu direito... Você tem uma empresa no Simples? Será que vale a pena você ter uma empresa no Simples? Será que não é melhor você apurar o lucro? Talvez você vá pagar menos imposto. Só o Simples só é mais fácil de calcular o imposto. Talvez você está pagando imposto e não precisar. Então, esse tipo de conteúdo, por exemplo, do direito, não tem no LinkedIn. Não existe. Não tem uma influência da área tributária, ou da área trabalhista, ou da área civil. Contrato. Vamos falar de contrato? Toda vez que eu vou fazer uma coisa, eu tenho que assinar um contrato. Você sabe o que você está assinando? Vamos falar de contrato de prestação de serviço, contrato com construtora, eu vou comprar um apartamento. Então, existem muitos espaços ainda abertos no mercado. No Brasil, nos Estados Unidos é interessante isso. Se você olhar o LinkedIn americano, ou o LinkedIn japonês, o LinkedIn canadense, ou da Espanha, você já vê que os top voices, eles são cada vez mais segmentados. Tem cara de tudo que é área. Você tem razão. Eu me relaciono, por exemplo, com um cara dos Estados Unidos, que o cara é top voice só para InsurTech. Olha isso. Ele é o cara de InsurTech. Então não é tech, é InsurTech. InsurTech. E ele tem um podcast
que só fala de InsurTech. E os convidados são todos do mercado de InsurTech. Tudo bem que é outro tamanho de mercado. Então, mas ele fala com esse público. Sim. Se você quer ouvir sobre esse assunto, por exemplo, eu não sei nada disso. Eu quero entender mais ou menos como é, porque eu vou atender um cliente que é desse mercado. Pô, eu vou atrás desse cara. É o conteúdo que eu vou consumir. Exato. Não vou comprar um livro. A Antigamente você ia na biblioteca. verticalização do conteúdo. Exatamente. Olhando tudo que você falou, se eu pudesse pegar tudo que você falou até agora, aliás, riquíssimo, e a gente colocasse isso em tópicos ou em bullet points, você acha que você começou a definir o que é e o que todo mundo quer saber e provavelmente te pergunta em relação ao futuro do trabalho? Uhum. A gente resvalou em muitos aspectos aí. Sim. Futuro do trabalho. Isso. Né? Total. Quer dizer, online. Você é um profissional as a service, quer dizer, plugando o seu conhecimento em diversos projetos, às vezes até ao mesmo tempo. Sim, né? Ao mesmo tempo, total. Desenvolvendo atividades também diferentes da que você faz só como core, até então. Não é isso? Sim, uma coisa que vai te abrir a cabeça, você vai ficar preso naquele... E não estando preso também fisicamente a lugar nenhum. Também tem isso. É muito isso. Então, por exemplo, se eu chegar aqui para você e te perguntar de futuro do trabalho, se a gente der voltar a fita, como fariam antigamente, a gente acabou. Você acabou de definir um pouco do que é o futuro do trabalho. Total. Você tem uma jornada muito interessante também como mentor. Isso acabou acontecendo. Para você, acontecendo, né? É uma maneira de falar. Não, mas você criou mesmo, isso. Aconteceu né? mesmo. Porque as pessoas interagem com a gente e vão pedindo, né? Dicas, soluções, você pode me ajudar. Na época eu perguntava, você pode ser meu coach, você pode ser meu guru, você pode ser meu mentor, você pode ser isso, você pode ser aquilo. Como é que você separa o teu lado recrutador do teu lado mentor? Porque às vezes o público pode confundir um pouco isso. Né? Sim. Essas atividades. Como é que você faz para deixar isso apartado e não resvalar no teu recrutamento? É uma boa pergunta. E uma coisa muito boa que eu vivo nas redes sociais é assim, eu consegui separar o atendimento B2B, recrutamento no LinkedIn e o atendimento pessoa física no Instagram. Inclusive são Diegos diferentes. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que eu sou mais provocativo, mais engraçadinho. Bota a tua cara. Isso, polêmico, tal, que é a cara do Instagram. Porque você entra no Instagram não é pra ver conteúdo sério, você entra ali pra abrir a cabeça, desanuviar e tal. O LinkedIn não, o LinkedIn já tem essa conotação, eu vou entrar aqui pra ler sobre a minha profissão, procurar emprego, né, o comportamento é diferente, tem vários memes sobre isso, né? Então, primeiro é essa separação. E eu acho que o grande negócio de separar é assim, você explicar para o mercado, sabe? Isso é uma coisa só que eu aprendi há muito tempo, não sei, talvez eu acho que com meu pai, isso é você falar as coisas do jeito mais claro possível. Eu nunca tentei dourar a pílula. Sabe? E isso foi uma coisa que eu aprendi no meu MBA de vendas lá da Mão Colorida, sabe? Eu lidava com gente muito prática, porque imagina, você vai chegar para um cara da Cacau Show e vai dizer assim, cara, eu vou abrir 1.000 lojas ano que vem. Eu vou primeiro fazer, e depois eu vou trocar 3.800 fachadas. Cara, você dá conta lá? Na tua fábrica lá em Curitiba? Cara, não sei. O que o vendedor bonitão vai falar? Claro! Missão dada, missão cumprida. Cara, não é assim. Produção não é igual ao serviço. Se você não tem máquina, matéria-prima, não tem tempo que ganhe daquilo. É impossível, você não entrega. Então eu aprendi muito a falar, a jogar o jogo, sabe? Seguinte, cara, você tá me procurando pra isso? Vamos fazer o seguinte, esses dias aconteceu, um cara me procurou, mandou um e-mail dizendo, Diego, tudo bem? Eu vi aqui no seu Instagram, tal, e eu tenho interesse em fazer um trabalho com você, de mentoria e tal, e eu vi que ele trabalha num cliente nosso. E eu respondi, olha, fica tranquilo, eu não vou abrir isso internamente, mas a gente atende a empresa que você é funcionário e eu não me sinto à vontade para atender você na pessoa física. O cara falou, não, beleza, muito obrigado. É isso. Então, você tem que saber e dizer para o mercado, olha, o nosso trabalho de mentoria na Muda nasceu muito um esforço, o Marcelo, que é meu sócio, ele me convenceu a fazer isso. Eu era muito contra. Dizia, não, cara, o nosso negócio é pessoa jurídica, o nosso negócio é pessoa jurídica. Ele dizia, cara, a gente tem que aproveitar a sua exposição como LinkedIn Top Voice para vender para pessoa física alguma coisa. E as pessoas pediam, realmente, todos os dias pediam alguma coisa. São muito carentes nesse sentido. E aí a gente criou um produto que não é outplacement, não é job hunting, não é recolocação. Ele é um produto que vai te ajudar a melhorar o currículo, o LinkedIn e a maneira como você se comporta num processo seletivo. Que como consequência, pode ser uma obviamente vai te ajudar muito à medida em que você queira se recolocar. Exatamente. Então a gente deixa isso muito claro. Na nossa proposta, inclusive, está escrito, antes de qualquer coisa, gostaríamos de lhe dizer que esse trabalho não tem foco em recolocação, ele é uma consequência, mas
Nós não estamos devendo. Tanto que o nosso preço não tem a ver com job E mesmo hunting. assim, você colocando, as pessoas te procuram para Sim. recolocação. É impressionante. Porque Isso. assim, me procuram para isso o tempo inteiro. Cara, eu te pago mesmo mais. colocando... O cara fala assim, não, quanto você quer? Não, Eu me sei que você ajuda. não quer me vender agora, mas quanto você quer? Me ajuda. E aí você tem que ser muito firme, né? Muito. E duro. E as pessoas às vezes não entendem esse tipo de posicionamento. Que é uma questão de respeito e amor até, e consideração pelo outro. E tem muita coisa também nessa, na nossa profissão que é assim, a pessoa te procura, muitas pessoas nos procuram num momento muito vulnerável. A pessoa tá deprimida com alguma coisa que aconteceu, ou foi demitida, ou não tá bem no Autoestima lá trabalho. embaixo. E aí, esses dias aconteceu isso, e você tem que ter todo o cuidado do mundo para dizer, olha, cara, eu posso te ajudar, mas antes você precisa procurar uma terapia. Não sou eu não sou psicólogo, e mesmo que eu fosse, não sou a pessoa para te ajudar nisso. Você precisa tratar questões mais profundas do que... O teu problema não é o teu trabalho hoje. Tem coisas que vêm antes. Mas eu tenho a obrigação de dizer isso. Eu não posso... Eu acho uma irresponsabilidade eu assumir um projeto como esse, ver que a pessoa está completamente deprimida ali, sofrendo com um monte de problema, e não, se você arrumar um emprego você vai ganhar o dobro, você vai resolver. Não, o que vai acontecer? Eu vou criar um problema, vou duplicar o problema do cara, porque ele vai descobrir que ele ganhando o dobro, a vida dele talvez piore, não melhora, né? Bom ponto. Vai falar, pô, cara, eu achei que se eu ganhasse o dobro eu ia... Porque tem essa ilusão, a gente, né, o mundo vende isso pra gente, humano. né? Escuta, Se eu ganhar... Você tem dia que acorda assim também, eu também. Claro. Lógico. E se eu ganhar essa história, eu vou ganhar 1 milhão por dia, eu vou ser muito feliz. Eu já tô infeliz, mas é porque eu ganho pouco. E, cara... Qual é o preço de tudo isso? Jim Carrey fala isso, né? Você já Sim, viu sim. aquelas falas do Jim? Eu acho sensacional aquilo que ele fala, que ele gostaria que todas as pessoas do mundo ganhassem os 10 milhões de dólares que ele se propôs para elas saberem que não é sobre os Aquela 10 milhões de história do dólares. cheque, né? Que ele ganhou, ele falou, tá, e aí? Né? Esses dias eu falei sobre isso com a Bea, com a minha esposa, que eu acho que uma coisa muito... então eu vou entrar num assunto perigoso aqui, porque eu não sou psiquiatra nem psicólogo, mas acho que tem liberdade para falar disso aqui. Não, a nossa audiência é bacanesa. Que assim, eu acho que muita gente que tem muito potencial se trava na questão do trabalho, fica lutando com isso a vida inteira, porque sabe inconscientemente que o momento que resolver isso, vai chegar num lugar e vai falar assim, tá, e agora? O que é a minha vida? Sobre o que é a minha vida? Quantos aposentados a gente conhece que entram em depressão? Se o cara tá com a vida resolvida, tem um salário mensal, tem um patrimônio, aí ele senta no sofá e tá, e aí, quem eu sou? Pra que eu sirvo pro mundo? Quantos atletas, né? a gente vê depoimento disso, né, Diegão? Que o cara chega e fala assim, cara, o que falta pra esse cara é o título tal. Aí o cara vai lá, consegue o título tal, aí baixa o papel picado da cerimônia e Acabou. o cara fala assim, mas E aí? o que mais tem? O que vai acontecer agora, O que né? vai acontecer agora? Então, eu acho que isso aí é um problemaço que a gente tem no mundo. Eu li de novo agora, recentemente, a Metamorfose do Kafka. Cara, é um livro absurdo aquilo ali, cara, mexe muito com a gente, né? Eu acho que aquele livro ele é altamente interpretativo, mas pra mim ele tem muito a ver com o nosso trabalho de recrutamento, porque é sobre abandonar o trabalho. Verdade, nunca tinha pensado nisso. Ele dizer pra família que ele não quer mais sustentar a família, ele não quer mais ser o arrimo da família, e a família trata ele como se ele fosse um inseto, né? Sim. A minha interpretação do livro é essa. E quem é o ser humano se não tem trabalho, né? O que é o ser humano sem o trabalho? Então isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, porque a gente foca muito nisso, grana, trabalho, utilidade, grana, trabalho, utilidade. E aí? E além disso, quem somos nós, né? E aí você chega um cara que tá já com essa questão pra falar com você e ele fala, na verdade eu tô pensando em fazer um MBA ou... Fala, bicho, não é MBA, cara, que vai resolver a tua vida. Desculpa te dar essa notícia, mas você tem que ir no psiquiatra, não é pro MIT que você tem que ir. Belo ponto. Eu tenho falado muito sobre esse tema quando me pedem para falar sobre carreira, e eu tenho focado muito nessa questão da angústia da carreira. Porque eu vejo as pessoas com uma ansiedade absurda, extremamente angustiadas. Todos nós, né? Todos nós, claro. Escuta, para onde você olha, tá todo mundo tomando algum remedinho, Sim. seja para dormir, seja para acordar, seja para qualquer coisa. Mas o fato é que há uma ideia, e minha teoria é essa, enfim, cada um com uma, até escrevi para Mundo RH sobre isso, não sei se chegou a ver. Antigamente, o narrador da nossa sociedade era a família. Eu li, agora lembrei. Né? Os nossos antepassados, os costumes, etc. e tal. E a gente vive um mundo onde o principal narrador da nossa sociedade é o marketing. Isso. Que nos diz o que nós você precisa para chegar quem lá. nós somos, né? Você só é alguém, ou só existe, ou só tem valor
se você construir tal coisa, se você tiver a tal da chácara no interior aqui do Paraná, produzindo sei lá o que, etc e tal, que é o que você vê na propaganda no cinema, que é o que você vê da propaganda da instituição financeira. É o LinkedIn Top Voice, cara. Exato. É o título, é o carimbo, né? Exato. Ah, putz, o cara ganhou um carimbo. Olha lá, ele tem o selo verificado, nossa. Exato. Ele é melhor do que eu. Um perfume extra, exatamente. E as pessoas têm essa doença da comparação, porque o mundo dita para elas, que se elas não forem daquele jeito, elas não servem. Então há essa fome desmedida de consumo dos cursos de 15 minutos, que eu brinco do R$1,99, para a pessoa saber de data privacy, para a pessoa saber de compliance, para essa pessoa sair de ESG, para ela ter o certificado tal e tal e tal e tal e tal, e não tá olhando para questões importantes, não só de formação tua como ser humano para a vida, mas como formação profissional, principalmente de competências básicas, que quando você entrevista essas pessoas... Comunicação, saber um pouco falar, de empatia, saber ouvir, saber se relacionar, ter foco, disciplina, comprometimento com as coisas. Não vejo ninguém falando disso. Não vejo ninguém investindo nisso. E todo mundo correndo atrás do próprio rabo, gastando uma fortuna. Você falou do MBA, claro que isso tem outra dimensão, mas tem o curso de 299 em 6 parcelas que estão dando, que se o cara não fizer, ele está fora, ou ele se acha fora. Né? E não olhando para questões basilares. Você recebe esse tipo de questionamento e de dúvida o tempo todo nas interações contigo online? Que tipo de coisa o pessoal ainda te pergunta? Aquela coisa, Diego, eu tô na dúvida, eu devo fazer uma pós-graduação ou não? Diego, eu entre uma pós-graduação e estudar inglês, o que você recomenda? Eu quero saber se eu devo pagar 2 anos de cultura inglesa ou ir para o Canadá. O que você acha? Então, essas dúvidas como se eu fosse um oráculo, né? E de certa forma, como eu falei antes, eu tenho uma responsabilidade nisso, porque eu me coloco como um oráculo falando no LinkedIn todo dia sobre carreira. Isso é uma outra coisa, Sal. Eu respondo todas as mensagens que eu recebo, sem exceção, 100%. Eu posso demorar 1 semana, 2 semanas, eu respondo uma por uma. Se você escrever para mim no LinkedIn uma mensagem personalizada, eu vou responder. Pode ter certeza. Em algum momento eu vou responder essa mensagem para você. Por quê? Porque tem isso, né? Porque aquilo que a gente falou lá no começo da Disney. Às vezes eu vejo que tem gente que ensaia 1 mês para me escrever uma mensagem. E aí eu respondo e tal, e vira um diálogo. E aí, às vezes, são essas questões, que são questões super importantes para a pessoa. Ela está pensando naquilo há muito tempo, conversou com o pai, com a mãe, com o vô, com a mulher, e para tomar uma decisão. Mas assim, eu acho que isso é muito trazido sim para mim, mas uma coisa que você falou, que me chama muita atenção, e eu tenho pensado muito no negócio da inteligência artificial, que eu uso muito hoje, que é uma coisa que ajuda a gente em vários momentos. Por exemplo, você pega um currículo de um candidato de 3 páginas, você quer ler ele resumido, você pode copiar e colar e falar, cara, resuma e eu vou ler. Você lê um resumo, você fala, beleza, então agora eu vou ler ele com detalhe. Eu uso para isso, por exemplo. E eu acho que a inteligência artificial, ela veio, óbvio que ela tem os males, ela tem que ter os seus limites, mas ela veio para salvar a gente de muita coisa, cara. E uma delas é isso. Porque assim, ou a gente educa as crianças agora para terem empatia, relacionamento social, comunicação de qualidade, paciência, ou elas vão ser substituídas por um robô. Porque se tem uma coisa que o robô não vai conseguir fazer, é isso. O fator humano. O resto todo ele faz, cara. Então, ou eu tenho o fator humano bem desenvolvido, ou não adianta eu estudar Excel, matemática, inglês, português. Não adianta. Quer dizer, você está dizendo que a nossa última oportunidade, tô brincando aqui, mas não, enfim, eu acho que sim. Talvez seja. Nos desenvolvermos na máxima potência, do ponto de vista humano, é abraçar a inteligência artificial. Porque ela vai dar esse espaço pra gente tão necessário. Sim. Eu leio bastante sobre isso. Esses dias li o Arthur C. Clarke, sabe o Robô contra Robô? Já viu esse cara, não? Não. O Arthur C. Clarke é um escritor da década de 60, 70, de ficção científica. Arthur com TH, C. Clarke, com E no final. Arthur C. Clarke. Ele, cara, tem uns vídeos dele no YouTube que você assiste, ele previu a internet na década de 50. Visionário. Tudo que você vê hoje de ficção científica, Star Wars, 2001, Odisseia no Espaço, todos os clássicos de ficção científica leram Arthur C. Clarke. Você vê que são cópias dele, das ideias dele. Ele é o cara que criou a ficção científica. Mas ele não falava só de ficção, ele estudava também os meios e tal, então tem coisas muito impactantes que ele fala. E uma das coisas que ele fala sobre inteligência artificial é que, em algum momento, o mundo, ele falou, os dinossauros dominaram a Terra, depois os
as bactérias, depois os dinossauros, agora somos os humanos dominando a Terra. Talvez, se nós não tomarmos cuidado, em algum momento teremos uma espécie inorgânica de inteligência própria dominando o planeta, que talvez sejam os robôs, que ele fala. E aí você coloca isso em perspectiva agora. Qual que é a única chance disso não acontecer na visão dele? Você desenvolvendo a raça humana, ela sendo melhor do que a raça robótica ou inorgânica, de uma maneira... Não, a piração, isso que eu estou falando aqui, eu sei. De uma maneira melhor do que o robô. E no que a gente é melhor que o robô? Nisso. Nas próprias qualidades humanas. Nas qualidades humanas. Isso o robô não consegue reproduzir. E tem gente que diz, ainda, não consegue. Um humano nunca vai falar tão bem com uma máquina como ele fala com um humano. Não tem jeito. A máquina pode falar melhor com o humano do que ela mesma, né? Mas entre humanos não existe. Eu tenho o sistema límbico, tem as coisas, né? Aquela coisa que eu falo assim, do vendedor. Você entra numa loja, tem um vendedor chato e o vendedor legal. Como que você identifica no primeiro segundo que o cara é chato e o outro é legal? Isso é cérebro se conectando um com o outro, é sistema límbico. Um cara tá sendo honesto e o outro cara tá sendo desonesto. Ou ele é manipulador, né? Aliás, tem um TED de 2009 do Simon Sinek que ele fala todo mundo conhece do Golden Circle, ele está se referindo Sim. a uma marca ali, Sim. Mas você transporta aquilo para o ambiente humano. Total. Essas conexões. Sim. Então eu vejo assim, e tudo que você lê hoje de Fórum Econômico Mundial, os caras, esses profetas do mundo, tipo o Harari, o Val Harari, todos falam, se você perguntar para eles quais são as habilidades que as crianças devem ser desenvolvidas hoje para o mercado de trabalho daqui a 20 anos. Inteligência emocional, paciência, empatia, responsabilidade ambiental. Então, ou a gente alimenta isso aqui, isso parece muito uma ideia muito fraca hoje, né? Quando você coloca, porque você compara isso com um MBA no MIT, você fala, cara, não é possível. Então, mas a sofisticação tá aí. Tá aí, exatamente. As pessoas se enganam, porque elas vão pelo rótulo, pela embalagem, Total. não pela substância. Todos nós. Todos nós, Você já viu um Netflix? Justamente por causa da questão do marketing. Exatamente. A gente é levado a acreditar isso. Sim. Que é aquela coisa, insiste, e acaba virando uma verdade, né? Não sei se você já viu no Netflix, tem uma série chamada Abstract, que são vários criadores. Ah, não, já vi. Que tem um arquiteto. Já vi a chamada, mas não assisti. Tem que é uma pesquisadora de Israel, chama... Não vou lembrar o nome dela agora. Neri Oxman. Ela é judia, israelense, mas ela mora nos Estados Unidos. E ela trabalha no MIT, numa área que é só para desenvolver... Olha que coisa louca. Para desenvolver estruturas de construção ou ferramentas que a natureza produz de maneira natural. Então ela pega, por exemplo, 3.000 bichos da seda e tenta produzir uma chapa que seja mais forte do que o concreto. E ela consegue provar que um bicho da seda, trabalhando sem pressão, né, que é o jeito que a gente desenvolveu o bicho da seda, ele consegue produzir uma fibra que é muito mais forte do que o concreto, por exemplo. Então, cara, são coisas incríveis. E aí você olha, se o MIT, lá no Media Lab, está fazendo isso, está trabalhando com natureza, com sustentabilidade, é óbvio que o mundo vai tender para isso. É óbvio que nós vamos chegar nisso, né? Só que a gente precisa falar disso. É isso que você está falando. Não é falado. A gente fica nisso, sabe? Excel, MBA, curso de não sei o quê. E aí essas são cortinas de fumaça, né? Sim. Porque é muito mais difícil você desenvolver empatia numa criança do que ensinar Excel para ela. Claro. Até porque você precisa de tempo. Exatamente. Não, o Abu Janra falava, cara, eu ensino você matemática em 2 horas. A arte você vai levar a vida inteira para entender. Exato. Então, e é constante, você não pode tirar o pé do acelerador. Não consegue. Então essas coisas, eu acho que a gente está vivendo uma fase, eu sou otimista, tá? A gente está vivendo uma fase muito incrível e é muito boa, porque a gente está vendo a transformação disso. A gente vai ver isso acontecer, Sal. Eu tenho a sensação de que a gente vai ver os nossos filhos em profissões muito mais legais, muito mais humanas do que a nossa, porque essa parte braçal do burocrática, sim, ela vai ser engolida pelo robô. Não faz sentido. Não faz sentido. Não, eu concordo com você. Eu sou muito otimista, acho que isso faz parte da evolução. Como você mesmo falou. A gente vai, querendo ou não, inevitavelmente como sociedade, claro, uma vez, né, aplicada e dedicada, para lugares melhores sempre. A história mostrou isso. A história mostrou isso. Tem um pessoal muito nostálgico, né? De épocas atrás. Sempre. O cidadão lá médio, vamos dizer assim, de Londres, um dos principais centros globais, a vida inteira, ainda hoje, mas na época, então...
O cara na Londres de 1800 e tal lá, o cara vivia muito pouco, cara. Muito Era uma pouco. qualidade de vida tinha péssima, era higiene. sujo, exatamente. Comia coisa na rua, sei lá, eu pegava tétano aqui e ali. Como é que você vai me dizer que a sociedade Não evoluiu, né? Que era não melhor, evoluiu? né? Exatamente. Cara, assim, eu acho que é um negócio. Como eu falei, eu sou otimista e eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tá vivendo uma transformação sem igual e é nossa obrigação falar disso, sabe? Falar para as pessoas, ser chato com isso, sabe? Soar meio louco mesmo. Tem horas que a gente vai soar meio. Eu sei que vai ter gente que vai assistir isso aqui, vai falar, cara, esse Godoy é biruta. Cara. Não, Cara... mas a gente não dá bola pra isso. É verdade, não pode dar bola. Nós estamos aqui pra isso, não pode dar bola. Vamos ser birutas. Vamos ser birutas, exatamente. Do ponto de vista de educação continuada, me perguntam muito, né? As pessoas querem ter viabilidade de mercado. Hoje a gente olha, por exemplo, eu vi esse dado outro dia, mas muita gente que foi atrás de mestrado acaba ficando diametralmente oposto à empregabilidade. É real isso? Sim, isso total. também bate na tua porta? Total, cara. Porque o que se ensina hoje, a gente discute muito a educação em nível de graduação, né? O quanto isso tem aplicabilidade em mercado. A vida inteira a gente discute isso. Mas quando a gente fala de educação continuada, tem-se ainda a tradição, aquela ideia, não querendo desmerecer, pelo amor de Deus, gente, mas de quem fez mestrado, doutorado, pós-doutorado lá, obviamente isso pode te levar para um campo científico, mas do ponto de vista da empregabilidade, isso não está de fato muito distante do que o mercado pede? Qual que é o problema do mestrado voltado para o mercado de trabalho, na minha humilde opinião, né, que não sou um acadêmico? O mestrado ele é baseado em referência bibliográfica. Você estuda a parte científica, a raiz daquele assunto. Se você quiser ir para um lado em que você vai entender as raízes do recrutamento, as raízes das finanças, daí sim, eu acho que o mestrado... Agora, eu vou fazer um mestrado para ser funcionário ou ser executivo ou ser empreendedor, e isso vai fazer com que eu entregue mais valor para o mercado? Não, isso não vai acontecer. Quer ver um exemplo que eu esses dias dei, eu acho que ilustra bem? Vamos imaginar que a gente decidiu, eu e você, aqui fazer um mestrado na área de administração na melhor universidade do Brasil, sei lá onde é, na USP, talvez. Na FEA, ou não sei, na FGV, um mestrado em administração, tá? E o nosso tema de conclusão de curso no mestrado vai ser recrutamento e seleção, porque obviamente é a nossa área. Qual é o livro mais atual sobre recrutamento e seleção escrito? Contratando os Melhores, de Patrick Rollard e Charles-Henri Dumont, escrito em 1999. Cara, é um baita de um livro. Sim. Mas foi escrito em 1999. Sim. Cara, em 1999 não tinha LinkedIn. E era excelente referência para aquela época que a gente estava sentado ali. Exatamente. As pessoas mandavam currículo em papel. Banco de dados valia ouro. Exatamente. A primeira pergunta que o RH fazia para você na reunião comercial é: quantos currículos você tem na base de dados? Você batia 10 mil currículos, né? Hoje você tem 1 milhão de currículos, só você paga a assinatura de um banco de dados. Exatamente. Então, assim... Atualizados, né? Porque na época você tinha 1 zigalhão de currículos e 90% não era atualizado. Agora você pega isso para finanças. É óbvio que vai ser igual. Então, assim, o melhor livro de finanças escrito que vai ser usado no mestrado provavelmente não contempla BI, não contempla nenhum sistema de gestão financeira simplificado para pequenas e médias empresas, não tem a Lei 11.638. Então, cara, o que você está fazendo lá? Você está estudando a base de finanças? Você quer ser um professor que vai explicar para as pessoas como nasceu, as partidas dobradas de, sei lá quem lá, como é o nome do cara? Luca eu já fui, minha vida passada eu era contador, né? A gente tá vendo o lado nerd aqui do dia. E aí você consegue estudar, beleza. Agora, eu vou estudar, fazer um mestrado para ir para o mercado e o cara achar que isso... Não, difícil, cara. Porque o conhecimento que você ganha no mercado, a velocidade que o conhecimento é atualizado no mercado é infinitamente, não tem como medir. É mais rápido do que a que você tem na academia, infelizmente. Porque a academia não tá lá para isso. A academia não é pró-mercado, né? A academia é pró-academia, é ciência, é pesquisa, é base, né? Eu posso inovar com a academia. Agora, ganhar mais, gerar valor, difícil, muito difícil. Eu tenho muito amigo que tem filho adolescente preocupadíssimo, por exemplo, pré-adolescente, tá? Que faculdade que vai fazer, o que vai fazer. Eu falo assim, eu nem sei se é faculdade que essa turma, em primeiro lugar, vai querer fazer, vai precisar fazer, ou se o mercado de alguma forma vai exigir esse tipo de coisa, porque eu desconfio que não. Não pelo menos do jeito que ela está estruturada hoje. Não, do jeito que é hoje, não. A não ser profissões técnicas, tipo medicina, direito. Claro, lógico. Mas você pega, por exemplo, um desenvolvedor. Na nossa época o cara fazia processamento de dados, ou ciência da computação. Depois virou engenharia da computação, né? Foi promovida a engenharia. Cara,
maioria dos devs hoje, os desenvolvedores, nunca pisaram numa faculdade, nem vão pisar, entende? Tem um cara lá que fez engenharia da computação, ele é melhor, ele ganha mais do que o outro? Não necessariamente. Talvez ele conheça alguma coisa da gestão de banco de dados, ou ele estudou mais, ou ele é um cara mais técnico, ele pode ser um bom gestor porque ele consegue estudar a base do assunto, mas isso vai fazer dele um profissional mais valioso? Não, difícil. Cara, pergunto obviamente para você, não tenho dúvida, mas para mim, muito sobre etarismo, né? E eu vejo um fenômeno já de alguns anos para cá, que é o seguinte, as empresas têm uma dificuldade enorme de atrair o jovem, e ainda continuam tentando, né? Com a velha mania, não só tentando, mas expulsando ou colocando para fora os mais velhos, vamos dizer assim, né? E a gente se vê em vários momentos com falta de mão de obra qualificada para inúmeras posições. Você acha que é inevitável no futuro a gente começar a reabsorver essas pessoas de mais experiência? Eu te dou um dado. Você lembra quando era mania toda semana, você via na capa da Exame ou de uma dessas revistas, os prodígios que passaram nos programas de trainee? Sim, Aí tinha cada um representando uma etnia, cada um representando um gênero, empresa. Tinha turma de tudo quanto é lugar, uma empresa, um mercado, um setor, os bonitinhos ali, etc. e tal. Eu nunca mais vi essa capa. Eu sinto, não só dos meus clientes, mas do mercado como todo, uma dificuldade muito grande, não só de atrair esse jovem, como uma falta de identificação desse jovem com o que essa empresa propõe, por mais moderninha que ela seja. E aí você vê do outro lado, muita gente sênior não sendo absorvida no mercado. Você acha que a gente está chegando próximo desse gargalo? Com certeza absoluta. Até vou aproveitar o gancho. Tem o nosso amigo Morris, que tem a Mature lá, Morris Litvak. E a gente vai fazer uma publicação agora na Gazeta do Povo aqui sobre conflito geracional e absorção de gerações. Porque eu já vejo o movimento e eu acredito que a pirâmide geracional brasileira e mundial, ela vai inverter, né? Você vai ter mais gente mais velha do que gente mais nova. Isso é fato. É fato, é matemática. Então vai ter que ser absorvido. E eu vejo que em muitos casos as empresas começaram a perceber que é difícil você só ter gente jovem, super experiente. É só você pegar, eu acho que o melhor exemplo disso é você pegar as empresas de tecnologia mais proeminentes do mundo, tipo o Facebook, o Google, né, a Meta, né, não é mais Facebook. Você pega o Google, por exemplo. O presidente do conselho de administração do Google, da Alphabet, é um cara chama John Hennessy. Não sei se você já ouviu o John Hennessy. Ele é um professor, doutor emérito, né, da Universidade de Stanford. Ele foi o fundador da Computer World, uma dessas empresas da época da IBM. O cara deve ter 70 e tanto. Ele é o presidente do conselho de administração e já foi o presidente executivo da Alphabet. Então, assim, por que dois caras jovens não escolheram dois outros caras jovens para tocar o Google? Porque provavelmente eles já tiveram essa experiência e viram, cara, o negócio é o seguinte, chega um certo momento em que a maturidade, ela faz muita diferença em tomada de decisão e nisso que a gente falou, em perenidade, sabe? Em eu entender, porque, aquilo que a gente falou, a gente passou por coisas na vida. Então tem história que se o cara vier te contar hoje, falar, Fábio, é o seguinte, cara, olha, eu tenho uma proposta para te fazer, você começa a conversa e fala, eu já sei onde você vai terminar. Já vi essa história antes. Eu já caí nisso. Aí eu vi que era errado, daí eu fui de novo, porque eu achei que era o cara, daí eu caí de novo e falei, não é o cara, é a história. Então eu não vou mais, essa história eu não acredito mais, vinda de quem for. Então, a maturidade traz isso. E isso nos mínimos detalhes no mercado de trabalho também. Você pega, por exemplo, essas empresas de tecnologia que tem área de vendas enorme lá, você tem os 3 estágios, SDR, Closer e o implementador lá, o Customer Success. Se você pegar um vendedor de 50, 60 anos, que foi esses caras que, como você falou, pegava a pastinha e vendia produto, e treinar esse cara em receita previsível, colocar ele para ser SDR, meu amigo, eu já vi isso acontecer. Não tem SDR que ganhe desse cara, porque o cara tem 35 anos de experiência em vendas. Pelo tom de voz que o cara tem no telefone, ele já sabe o que ele vai falar. Ele tem a manha, ele estudou, o tal do fator humano. O fator que a gente humano, falou exatamente. Aqui. Não tem, isso não substitui. E são coisas que não tem como você ensinar. Ou ele vive aquilo 30 anos. Não tem atalho para isso. Não tem atalho, cara. Cara, para finalizar, como alguém que está te assistindo, você que é um dos maiores headhunters do Brasil, e essa pessoa vai fazer um contato contigo. Não. É porque eu uso o saltinho interno. Quem me conhece sabe que eu uso sapato com saltinho. Qual o approach legal para fazer contigo nas redes?
uma conversa com nexo. Uma coisa que... É que, na verdade, como eu falei, eu respondo todo mundo, mas assim, um diálogo, ele tem que ter propósito, né? Então eu vou te procurar e eu vou te procurar por quê? Eu acho que tem uma coisa que a gente aprendeu, eu e você, Sal, que com certeza você sabe disso, a gente consegue o celular de qualquer pessoa no mundo, como recrutador. Então assim, eu tenho o celular de presidente de empresa que... Tá, eu vou mandar mensagem pro presidente do Boticário, que é uma empresa aqui de Curitiba. A gente chega no Arthur como a gente quiser. O Arthur não é mais o presidente, é o presidente do conselho. Tá, eu quero uma reunião com o Arthur semana que vem. Se a gente quiser, a gente consegue essa reunião. Mas eu vou marcar uma reunião com o Arthur por quê? O que eu quero com essa reunião? Onde eu vou chegar com isso? Então, se eu não tiver um fim, cara, guarda para uma oportunidade que tenha um fim. Então, assim, eu quero me conectar com você porque eu quero me conectar com você. Eu quero um café com você. Mas por que você quer tomar um café? Qual é o assunto do café? Não que eu só vá tomar café com objetivo, não é isso. Mas em alguns momentos sim, porque o nosso tempo é escasso, a gente não se conhece. Então, eu vi aqui que você, sei lá, tá com uma vaga de diretor financeiro e eu moro em São Paulo, mas a vaga é em Curitiba. Pô, eu não tenho como mudar para Curitiba, mas eu queria falar com você, porque a hora que estiver lá em São Paulo, eu quero que você já me conheça. Legal, cara, vamos tomar um café em São Paulo. Maravilha, tô lá. Sempre que eu for, eu te aviso. Próxima vez que eu for, te aviso e a gente toma esse café. Então, acho que aquecer a conversa... Claramente, funciona. Essas pessoas têm mais chance Claro. de tomar um café com o Diego. Claro, com certeza. A Diegão, maioria toma. Onde você busca entretenimento teu? A gente sempre tem esse quadro aqui, que é o quê? Filmes, séries, livros, etc boa. e tal. Dicas. Dicas. Onde você bebe? Que fonte você bebe? Eu... Não só de business, né? Entretenimento Claro. também, claro. Bom, eu, assim, como todo mundo, eu sou consumidor dos streamings, né? Netflix, Disney Plus, como eu sou um Disney fã, eu sou Disney Plus. Por incrível que pareça, eu nunca tinha assistido Star Wars. E como eu vou pra Disney em agosto desse ano, eu decidi, e a Disney agora é a dona do Star Wars, eu decidi estudar o Star Wars antes de ir pro parque. Porque eu pensei, eu vou chegar aqui, vou chegar lá e não vou entender Quem são nada. os personagens, o que eles significam? Não sabia nada. Eu vou te fazer uma confissão. Eu só vi os 3 primeiros até hoje. Não, mas já basta, tá certo. Já basta, não precisa. Eu tô começando a assistir os novos e é legal. Muito, né? Passa de 10. Mas não? é que tem a história toda, acho que são 10, acho que são 10 ou 11. Eu voltei, eu tô assistindo a ordem de lançamento. 4, 5, 6, agora eu tô no 2. Eu assisti o primeiro, eu vou assistir o 2, tô no 2. Então, os streamings, eu gosto muito de documentário, então, por exemplo, Netflix, quando lança documentário, eu fico muito feliz. Amo. Cara, você assistiu o do Andy Warhol, os 6... Viu do Andy Warhol? Cara, eu achei... O que eu escrevi essa semana sobre, eu adorei, é o do Wham. Eu vi que você escreveu no LinkedIn. Cara, eu vou te falar uma coisa, assistir. porque tava essa doença do Oppenheimer com a Barbie, essa briga de foice que inventaram, muito chata. Eu falei assim, quer saber, eu vou me enfiar em outro lugar. E aí eu me deparei com isso. E pouca gente fala do George Michael, né? Porque o George Michael teve um tamanho igual da Madonna e do Michael Jackson. Sim. Impressionante. Você sabe que ele morou um tempo no Brasil? Não sei se aparece isso. Não aparece não. Não sabia, não. Eu acho que o último marido dele era brasileiro. Já depois. É depois do banco. É um cara que sofreu muito por causa do mundo que a gente vivia. Hoje esse cara não passaria nenhum dos perrengues que ele passou, infelizmente. Mundo difícil ainda naquela época. Mas é um depoimento de uma amizade, de uma sociedade, porque nenhuma sociedade ela é igual. Né? Nenhuma parceria ela é igual, cada um contribui de uma forma, mas é de uma generosidade esse relacionamento, então assim, e leve e gostoso, então assim, eu recomendo muito ver o Wham, então eu adoro documentário do Netflix. Eu vi que tá no Netflix lá. Vale super a pena. Assim, aí vou só para terminar os streamings, eu gosto muito do YouTube, eu faço uma curadoria no YouTube de canais interessantes que eu gosto, tem um canal que chama Big Think, não sei se você já viu. Não. Tipo Pensamento Grande Pensamento. Cara, eu amo esse canal, ele é assim, excepcional, muito legal. Tem outros também, mas esse pra mim é o meu preferido. Então eu assisto muita coisa ali e sempre tem uma indicação de livro que sai desse Big Think. Que legal. E um negócio que eu gosto, como eu tento ler pelo menos um livro por mês ou um livro a cada 2 meses, porque eu gosto de... Você pega e vai do início ao fim do livro. Boa. Você não pega assim 10 páginas de um, 10 do outro. Não. Muita gente faz isso. Né? Eu já fiz, mas hoje agora eu tenho o Kindle, então no Kindle eu consigo eu gosto de... Até porque você volta para a página que você estava. Isso, exatamente. E aí eu fico lá com o Kindle e consigo terminar os livros. Então o que eu faço? Volta e meia eu pego lista de livro de pessoas, isso é uma coisa legal. Que uma vez um professor na faculdade me disse isso. Ele falou, a gente tava falando daqueles livros chato, Quem Mexeu no Meu Queijo, O Monge Executivo, aquelas coisas. Esses dias até hoje, infelizmente, estão imposto de gasolina.
Mas, cara, na faculdade, na minha época, Era obrigatório. tinha que a liderança resumir. serviu, Isso. surgiu com o monge executivo. Um monge executivo, é. E aí a gente... eu estava na faculdade falando desses livros, aí um professor disse uma coisa que me marcou. Ele falou, ó, antes de vocês lerem o monge executivo, leiam o que o cara que escreveu o monge executivo leu. Quais são as referências do cara que hoje é referência? Aí eu, putz, é verdade. Aí eu comecei a pegar a lista de livros. A primeira lista de livros que eu peguei foi a do Paulo Francis. Já viu essa lista? Não? Cara, Me manda depois. Tem coisa impossível ali de ler, né? História do Império Romano, escrita por não sei... Cara, umas coisas impossíveis. Já tentei baixar no Kindle, mas não, tem uns que não tem como seguir, de tão difícil que é. Mas aí eu vou pegando essas listas de livro. Mas você falou do Kafka, por exemplo, revisitar os clássicos é bem legal, É né? bem legal. Não cara, é à toa que eles são clássicos. Metamorfose é um negócio absurdo, cara. É uma coisa assim, absurda. Eu fiquei muito impressionado. E é legal você ficar lendo, eu gosto de ler as histórias dos escritores também. Por exemplo, a história do Kafka quando era vivo, não sei se você sabe, eu não sabia disso, que quando ele morreu morreu muito cedo, né? Tuberculose, eu acho que ele morreu antes da guerra. O melhor amigo dele estava com todos os manuscritos e ele disse pro amigo dele, destrua tudo, jogue tudo fora. Nada tinha sido publicado, só a Metamorfose e o processo numa editora bem simples da Alemanha, da República Tcheca. E o amigo dele falou, tá bom, eu vou jogar fora. E o amigo dele não jogou fora, graças ao amigo que a gente conhece a obra do Kafka hoje. E, pô, eu acho essas histórias sensacionais. Aí você vai pesquisar sobre o cara, sobre o amigo do Kafka, também é uma outra história. Você vai atrás desses Eu adoro fazer isso, cara. Isso é legal. Isso fica, sabe, me leva para lugares... Aí, através disso, por exemplo, através do Kafka, eu cheguei na Clarice Lispector. Eu morria de preconceito da Clarice Lispector. Porque eu via aquelas... muito quando era molecão. Não, eu fui obrigado a ler A Hora da Estrela, porque eu morava em Maceió, e a Clarice, quando chegou no Brasil... Você vê como eu sou íntimo dela, a Clarice, né? Quando ela chegou no Brasil, os pais dela foram para Maceió, depois para Recife. Então, uma obra obrigatória das escolas em Maceió e em Recife era A Hora da Estrela. Cara, aquilo é impossível uma criança de 12 anos ler. É muito pesado. Impossível. Você faziam a gente ler aquilo. Então você fica com essa ideia dela. E depois que começou o Instagram, você vê as postagens, né? Uma mulher posta uma foto bonita com uma frase da Clarice Lispector. Um cara posta uma foto na academia com uma frase... Só que o pessoal tira na praia, né? Cara, como assim? Eu falei, essa Clarice Lispector... Aí eu fui chegar num texto sobre o Kafka que dizia que os dois maiores escritores judeus da história, o primeiro é Franz Kafka e segundo é Clarice Lispector. Aí eu falei, pô, eu vou estudar. Aí eu achei uma entrevista dela no YouTube, daí foi pá. Aí eu comecei a ir atrás da história dela, aí li algumas coisas dela também. Agora assisti uma entrevista que foi republicada dela em áudio, que a irmã dela republicou, porque essa entrevista que tem no YouTube é a entrevista final dela, ela estava muito deprimida já, porque ela já estava para morrer. Não é um take legal dela. Isso, daí a irmã dele falou, é uma injustiça essa ser a entrevista mais famosa da Clarice, então republicou uma dela agora. Então, cara, é assim. E fora, eu tenho uma filha de 10 anos, a Clara, então a gente se diverte muito junto. Eu adoro fazer esporte, faço natação, agora eu voltei a jogar tênis. Eu também, viu? Você pode me convidar também. Vamos jogar. Nunca joguei tênis em Curitiba. Vamos jogar lá no clube, um dia que você voltar, a gente vai lá jogar. Hoje eu joguei. Hoje eu joguei, por exemplo. E... um negócio legal, Sal, que eu deixei pra trás, eu parei de beber em dezembro, não bebo mais nada. Dezembro? Por algum motivo? Cara, eu tava bebendo demais. Aí eu falei, não, eu vou dar um tempo, e eu não voltei mais. A gente teve recorde, né, da indústria na pandemia. Sabe que jovem não, né? Não. Eu vi esse dado, essa geração não bebe. Aliás, consome muita cerveja, inclusive o mercado cresceu da cerveja sem álcool. Eu tô tomando cerveja sem álcool. Mas a turma da nossa idade ampliou muito. Eles dizem que eles vão ver o álcool como a gente vê o cigarro, né? O álcool vai ser o cigarro da geração deles. E, cara, isso foi uma coisa que abriu muito a minha cabeça, porque assim, antes a minha diversão era tomar vinho. Eu sentava, comprava um vinho, tomava... Agora, quando tiraram o vinho, eu tirei o vinho de mim mesmo, né? Falei, cara, e aí? O que eu vou fazer agora? Aí isso começou a me trazer outras coisas. Então, foi legal, assim, me entreter com outros assuntos. Eu bebia. A Bia também, que você conhece bem. Aliás, manda um beijo pra Bia. Bia. Beijo pra você, eu te adoro. Boa. Somos dois. Mas eu e a Bia, assim, só quando fica realmente frio, a gente vai abrir um vinho, porque a gente parou de beber. Mas não por nada, sem motivo algum. Foi parando. Foi parando, né? Mas acho que isso... É um movimento natural, eu acho que tá acontecendo. A indústria tá bem preocupada com isso, inclusive. Eu vejo os caras falarem disso. Mas aceitamos patrocinadores que venham da indústria. Pode ser a Bud Zero, por exemplo. Pode, a Heineken Zero, se quiser patrocinar o Café com Sal, pode virar café com Heineken Zero. Exatamente, claro. Abrirei com todo prazer em todo Shabat. Heineken Zero com sal, olha que... Heineken Zero com sal, exatamente. Aliás, quem quiser patrocinar, fica à vontade. Diegão,
Super obrigado, meu irmão. Valeu. Obrigado por tudo. Muito bom Volte te ter sempre. aqui e te rever. Também, cara. Pessoal, mais um episódio do Café com Sal pra conta. Tivemos o prazer de receber o Diego Godoy, essa principal ou das principais referências brasileiras em recrutamento, nos temas de mercado de trabalho. Vocês acompanham eles nas redes, principalmente no LinkedIn. Diego Godoy, com Y, por favor, tá? Então, assim, conteúdo de primeira, vocês perceberam o nível do nosso convidado aqui e eu aguardo vocês para os próximos episódios. Um prazer e fechando aqui a nossa edição especial de Curitiba. Beijão e viva Curitiba, não é assim? Viva! Viva Curitiba! Viva Curitiba daí! Daí, tchau, piazada, tchau.